Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Nos vemos no Sagrado Evangelho de hoje, nesse segundo domingo da Quaresma, onde, nesse segundo domingo, nós vemos Deus, através da liturgia, nos dando uma antecipação daquilo que serão os frutos do nosso exercício quaresmal. Por isso que no segundo domingo da Quaresma vem justamente essa passagem da transfiguração, porque a transfiguração que Jesus Cristo, diante dos seus discípulos ali, manifesta aquilo que é a glória futura. Jesus Cristo manifesta aquilo que seria a experiência do mistério futuro da eternidade aos seus discípulos. Assim também, na Quaresma, quando nós meditamos esse Evangelho, nós estamos aqui meditando sobre algo que nós vamos viver no final da nossa Quaresma, que é no tempo pascal. E é claro, não só no tempo pascal, mas depois em todo aquele momento até chegar, Pentecostes, que é o tempo da colheita, o tempo da colheita dos frutos do Espírito Santo em nossa vida. Por isso que o Evangelho de hoje, ele é como que um itinerário, onde nós vemos uma atitude que nós precisamos ter, depois nós vemos sempre uma consequência daquela atitude, ou seja, um efeito daquela atitude, algo que Deus infunde em nós, ou que Deus nos faz experimentar. Por isso que o Evangelho começa assim: Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Veja só, Deus, ele sempre nos chama, mas veja só, Jesus chamou esses discípulos para ir para a montanha para rezar com ele. Mas se esses discípulos não quisessem ir, eles não iriam. Por isso que aqui no início do Evangelho nós temos uma imagem daquilo que são os nossos próprios exercícios espirituais, principalmente a nossa vida de oração. Porque nós, quando fazemos o nosso propósito de oração, nós precisamos entender que esse propósito de oração nada mais é do que um encontro marcado com o próprio Deus. E nós precisamos cumprir esse encontro marcado, para que realmente o próprio Cristo, nesse encontro marcado, ele possa nos conduzir a um mergulho, um aprofundamento, uma contemplação do sagrado mistério. Por isso que no início do Evangelho já vem essa realidade onde nós precisamos corresponder esse chamado de Deus para a nossa vida.
Depois nós vemos dentro do texto sagrado também algo muito importante, que é o efeito daquilo que é o ser conduzido pelo próprio Cristo a partir do nosso desejo de ir ao encontro dele. E aí nós vemos ali o texto sagrado que vai dizer: enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Aqui é o efeito. A transfiguração significa o quê? Uma transição, né? Uma transformação em outra coisa, uma outra figura. Isso significa que Jesus Cristo dá aos seus discípulos uma contemplação da glória, ou seja, uma contemplação do Pai Celeste. É claro que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. E por isso que nessa transfiguração, Jesus Cristo dá a graça desses discípulos contemplar algo do mistério de Deus. Por isso que aqui nós vemos esse efeito. Quando nós nos colocamos em oração, quando nós cumprimos os nossos propósitos, o que começa a acontecer na nossa vida é que nós começamos a ser transfigurados na pessoa do próprio Cristo. Porque essa transfiguração nada mais é do que uma transformação nele. Porque assim nós somos. Todos nós somos outros Cristos. E nós precisamos entender que ser outro Cristo significa justamente ser essa imagem, essa figura de Cristo neste mundo. E é isso que nós precisamos aprender a viver. Por isso que é necessário uma correspondência inicial, uma atitude nossa ao chamado de Deus, para que esse efeito possa se realizar na nossa vida. Depois nós temos uma outra atitude que aqui vem simbolizada pela figura de Moisés e também de Elias. A figura de Moisés e Elias representa a lei e os profetas. Isso significa o quê? Significa que Moisés é a imagem da lei, os 10 mandamentos. Nós precisamos corresponder a Deus através da prática desses 10 mandamentos. Porque é a partir dessa prática desses 10 mandamentos que nós vamos tendo uma mudança de vida. A nossa vida, ela começa, o nosso comportamento ele começa a mudar. Nós começamos a cultivar outros padrões de comportamento. Um padrão de comportamento que está vinculado e está inserido dentro da palavra de Deus. Um padrão de comportamento que se iguala, se identifica ao padrão de comportamento do próprio Cristo sobre esta terra. E é por isso que a lei, ela é importante, porque Cristo é a plenitude da lei. Nós não saberíamos como cumprir a lei, como praticar a lei, se o próprio Filho de Deus, que é a plenitude da lei, não viesse a esta terra para nos ensinar a vivê-la. Por isso que a sua primeira pregação no Evangelho de São Mateus, nós vemos que a primeira pregação de Cristo é uma exposição sobre os 10 mandamentos, que são os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus. E é isso que nós precisamos aprender a viver, para que assim nós possamos aprender a anunciar a boa nova, anunciar a verdade, anunciar o Evangelho, que é a figura de Elias. Elias, ele representa aquilo que é a escola profética desde a antiguidade, porque o profeta é aquele que denuncia o erro, anuncia a verdade e reconduz o povo no seu caminho de salvação. E é assim também que nós precisamos aprender a viver, conduzindo o povo de Deus no caminho de salvação. E essa condução ela acontece principalmente através da nossa vida, através do nosso testemunho. Por isso que o profeta é aquele que testemunhava com a vida e depois com as suas palavras. Quando nós colocamos em prática a lei e começamos a nos esforçar para testemunhar aquele que realmente é causa de salvação para a nossa vida, que é Jesus Cristo, aí vem um outro efeito, que é algo que é gerado pelo próprio Deus em nós. Porque quando nós vemos ali que o evangelista relata que Jesus estava conversando com Moisés e Elias,
Ali o texto sagrado vai dizer: eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrendo em Jerusalém. Pedro e os outros companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Enquanto esses homens iam se afastando, Pedro disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Aqui nós vemos como que, a partir dessa correspondência de vivência da lei e de testemunho da palavra, ali nasce no mais profundo do coração de Pedro esse desejo: Mestre, é bom estarmos aqui. Porque quando nós vamos aprofundando a nossa vida de intimidade com Deus, principalmente através da vida de oração, nós vamos tendo esse anseio de permanecer na presença de Deus, de buscar estar em Deus. E assim nós vamos cada vez mais crescendo no desejo de estar com Ele. E é por isso que Pedro fala isso. E depois nós temos uma outra atitude que nós precisamos ter, que vem através também das palavras de Pedro. Porque Pedro vai dizer ali a Jesus e também aqueles homens que estavam do lado de Jesus, né? Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Essa tríplice tenda aqui representa os 3 âmbitos da nossa vida interior. Porque, se nós olharmos bem, São Paulo fala isso na carta aos Tessalonicenses, né, sobre o espírito, a alma e o corpo. A faculdade espiritual é aquela faculdade que nos une a Deus, profundamente a Deus. A alma é aquela que racionalmente reflete, que também está vinculado com a nossa consciência, que nós precisamos aprender a formar. E o corpo com o nosso comportamento, as nossas atitudes. Por isso que quando Pedro ele diz, façamos 3 tendas, vamos fazer 3 tendas. E ele diz, uma para ti, para Jesus, ou seja, a tenda é símbolo da morada, né, da morada de Deus, ou da morada de algo, né? Então, quando Pedro diz, façamos uma tenda para ti, isso significa o quê? Que nós precisamos fazer uma tenda para Jesus Cristo. E essa tenda para Jesus Cristo significa o quê? Abrir a nossa vida interior para que Ele possa habitar em nós. Essa é a tenda que Cristo quer habitar, né? Cristo quer se fazer carne na nossa própria carne. Depois, Pedro vai dizer, façamos para ti, para Moisés e para Elias. A segunda tenda é de Moisés, que tem a ver com a nossa consciência, ou seja, com a nossa alma, porque é através da lei que nós formamos a nossa consciência e nos tornamos capazes de discernir bem todas as coisas. E depois a tenda para Elias, que simboliza o corpo, que é justamente essa tenda do comportamento, a palavra de Deus, a presença de Deus que habita em nós através do nosso comportamento, ou que se manifeste em nós através do nosso comportamento, da nossa forma de agir, de lidar, de se relacionar com o próximo. Aqui está, né, aquilo que nós podemos dizer que é o fruto do Espírito Santo, porque esses frutos do Espírito Santo eles se manifestam e se manifestam no nosso exterior através do nosso corpo, porque o nosso corpo é o instrumento de manifestação da nossa vida interior. Por isso que nós precisamos preparar bem o nosso corpo com a penitência, com a busca de virtudes, a nossa alma com a formação intelectual, para que a gente possa ter capacidade de discernimento para apreciar bem e retamente todas as coisas. E é claro, né, o nosso espírito, que é essa faculdade que nos une a Deus, que nos possibilita uma intimidade, uma relação íntima com o próprio Deus. E aí nós vemos, né, depois disso, algo também muito importante acontecendo.
Porque depois que fala dessa preparação dessas tendas, vem novamente um outro efeito. Ou seja, quando nós começamos a nos abrir para a graça divina, para que Cristo habite em nós, quando nós começamos a formar a nossa consciência com a lei de Deus, quando nós começamos a mudar o nosso comportamento para dar testemunho profético no mundo, nós começamos a nos abrir também a uma outra coisa, que é o batismo no Espírito Santo. Por isso que vai aparecer ali uma nuvem que vai descer sobre eles. A nuvem na Sagrada Escritura é símbolo da manifestação do Espírito. E é isso que aqui acontece. Essa nuvem desce sobre eles, né? E eles já não veem mais nada. E isso acontece justamente quando nós adentramos nesse caminho de formação espiritual, intelectual e corporal. E assim nós vamos tendo essa experiência com o Espírito Santo, que é esse batismo do Espírito Santo. Veja que a nuvem desce sobre eles. Eles são imergidos dentro dessa nuvem. E essa nuvem, o Espírito Santo precisa ser imergido dentro deles, mergulhado dentro deles. E assim também na nossa vida. Quando nós começamos a praticar todas essas coisas que o Evangelho está nos indicando, esse Espírito Santo vem sobre nós e nós mergulhamos dentro da vida do próprio Deus. E Deus mergulha dentro da nossa vida. Aí há uma união íntima, esponsal, onde nós nos tornamos um com o próprio Deus. E, é claro, um com o próprio Cristo. Depois nós vemos, dentro dessa nuvem sai uma voz, onde ali essa voz vai dizer: este é meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Quando nós temos um verdadeiro batismo no Espírito Santo, quando nós temos essa experiência de Deus, o que acontece na nossa vida é que nós, a partir dessa experiência verdadeira com Deus, nós começamos a escutar com mais docilidade a voz de Deus, escutar a vontade de Deus. E é aí que começa a nascer em nós o quê? A virtude da obediência. Essa virtude da obediência que nos faz obedecer à vontade de Deus e, claro, faz com que a gente tenha um bom discernimento sobre todas as coisas que nós realmente nos deparamos dia a dia, para que assim nós possamos realmente permitir com que essas manifestações, essa epifania de Cristo, essa transfiguração se manifeste em nós. Quando nós vamos nos transformando no próprio Cristo e se transformando nele, nós vamos nos tornando esse sinal de Cristo no mundo. Essa é a grande graça que nós cristãos vivemos e buscamos viver dia após dia. Essa graça da transfiguração, de ser transformado no próprio Cristo. Mas só há uma forma de ser transformados no próprio Cristo, que é vivendo o sagrado Evangelho. Se a gente não dá tempo de dedicação de ler a palavra de Deus a cada dia, nós não vamos ser dóceis a essa vontade de Deus que nos chama e que também nos envia. E se a gente não é dócil a essa vontade de Deus, a escutar a voz de Deus, nós realmente não conseguiremos perseverar no caminho. Esse caminho que nós estamos fazendo na Quaresma para alcançar a Páscoa do Senhor, que é a nossa Páscoa, porque nós participamos dessa Páscoa como corpo místico de Cristo. E também esses frutos do Espírito Santo que virão em Pentecostes, no tempo da colheita. Nesse tempo nós estaremos colhendo esses novos frutos na nossa vida. Mas para isso nós precisamos dar continuidade a esse caminho. E quem ainda não começou esse caminho, que faça esse caminho que é sim esse caminho de santidade, um caminho de salvação. Esse caminho onde nós vamos dando passos de transfiguração ao Senhor. É claro, se identificando, se transformando no próprio Cristo, para que Cristo seja cada vez mais conhecido, amado e adorado. E nós sejamos esses instrumentos
de anúncio do Evangelho ao mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.